grande é o teu amor. Bendito és, ó Rei Jesus. Grande é o teu amor. Vamos lá. Bendito és, ó Rei Jesus. Grande é o teu amor. Mais uma, mais uma. Bendito é. Aquele que veio por mim e por você, o Verbo se fez homem, Filho de Deus, julgado pelos homens pra morrer em uma cruz, condenado por aqueles a quem veio salvar, humilhado, abatido e fatigado por nossos pecados, grande preço ele pagou. Mas não reclamou. Dura cruz sobre os ombros carregou, quanta angústia Jesus suportou no Calvário, crucificado foi, grandes dores ele sofreu ao Pai, entregou o seu Espírito e o plano então foi consumado. O céu escureceu, a terra então bradou, Jesus expirou. Mas no terceiro dia
a promessa se cumpriu. Ressuscitou em glória e sobre a morte triunfou. Nossos pecados, nossas transgressões foram perdoados. Mas no terceiro dia a promessa se cumpriu. Ressuscitou em glória e sobre a morte triunfou. Nossos pecados, nossas transgressões foram perdoados. Foram perdoados. Foram perdoados. Foram perdoados. Boa noite, bem-vindos ao nosso culto, a comunidade pode se sentar. Chamo bem-vindos aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes neste culto, a todos os nossos irmãos, irmãs e amigos também nos acompanham de casa. Nessa transmissão hoje um culto especial, culto de quarta-feira de cinzas, quando nós, como igreja cristã, iniciamos este período tão importante, um período em que nós estamos nos preparando para lembrar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Desejo que Deus abençoe este nosso momento de culto, que a sua palavra venha realmente nos trazer encorajamento e ânimo para a vida do dia a dia. Nós vamos ouvir um louvor.
Deus, cantai louvores por seu imenso amor. Socorre os sofredores em toda a sua dor. Liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça enfim do amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Em nome de Deus Pai, ó vem Pai de amor, conosco habitar e nosso culto abençoar. Em nome de Deus Filho, perdão vem trazer, bendito Jesus, a graça obtida lá na cruz. Em nome de Deus Espírito Santo, Espírito vem nossa alma ensinar, a fé, o amor aumentar. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Confessemos os nossos pecados a Deus. Senhor Deus, diante de Ti confessamos que temos pecado muito por pensamento, palavras, ações e omissões. Sabemos o quanto nossos pecados são graves, pois eles trazem sobre nós a Tua ira e o Teu castigo nessa vida e por toda a eternidade. Ó Deus, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos de todos os nossos pecados. Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês que com essas palavras confessaram de forma sincera os seus pecados, a todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos e querem viver de acordo com a boa e santa vontade do nosso Deus expressa na sua palavra, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o grande amor do nosso Deus e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo cada um dos seus pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos fazer a leitura responsiva. Aos poucos nós vamos voltando com a participação da comunidade. Leitura responsiva do Salmo para este nosso culto, Salmo número 50, do versículo 1 até o versículo 6. Lembrando que a leitura está projetada
Então, todos podem acompanhar, fazer a leitura a partir da nossa projeção. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Gracioso Pai Celestial, a Igreja Cristã em todo o mundo está prestes a entrar na época sagrada da Quaresma. Antes de viajarmos com Teu Filho Jesus Cristo em Sua paixão, dá-nos um vislumbre da Tua glória. Dá-nos, ó Senhor, algum encorajamento do alto da montanha, enquanto caminhamos pelo vale de sombras e lágrimas deste mundo. Dá-nos a força que vem da esperança eterna, que é nossa na vida, morte e ressurreição vitoriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome nós oramos. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um pouco. Queremos ouvir as palavras bíblicas para este nosso culto, iniciando com a leitura do Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 34, do versículo 29 até o versículo 35. Diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu.
Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer, e o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Essas são as palavras do Antigo Testamento. E vamos ouvir o texto do Santo Evangelho, registrado em Marcos, capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 9. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos a leitura, onde o evangelista registra da seguinte forma. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois a nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Essas são as palavras do Santo Evangelho e nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor e preparação à mensagem. No santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei, a noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor.
Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, se multiplique entre nós, que a comunhão do Espírito Santo possa fazer com que esta palavra nos traga força e encorajamento neste período em que nós iniciamos agora da Quaresma. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós sabemos que vivemos tempos difíceis, que vivemos tempos bastante diferentes daquilo que nós já vivemos, né? Já temos falado isso, batido nessa tecla tanto, já há quase um ano que as nossas vidas sofreram um abalo bastante grande, principalmente com relação à nossa rotina, isso nós sentimos também aqui dentro da igreja. Esse novo vírus que apareceu com essa nova doença, quer queiramos ou não, quer neguemos ou não, ele tem causado bastante destruição e está chegando cada vez mais perto de nós. Nós sabemos, nós temos o nosso irmão na fé, pastor Kurt, internado por causa dessa doença. Ontem faleceu um pastor de 55 anos, lá do interior de São Paulo, que no sábado tinha perdido sua mãe, todos para essa nova doença. Isso nos faz refletir, e eu gostaria de refletir hoje sobre uma questão, um ponto que é bastante doído na vida de todo ser humano, que mais cedo ou mais tarde todos nós passaremos. Eu sei que a maioria aqui já passou por este momento, que é, em meio à tristeza, em meio à dor da perda de um ente querido, ter que fazer os preparativos para o funeral. Infelizmente, isso é papel da família. E, infelizmente, as pessoas precisam enfrentar mais essa dificuldade no momento de dor. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje a história de pelo menos 3 pessoas da história da raça humana, cujas famílias não precisaram passar por esta dor. Eu começo falando da história de Enoque. O registro a respeito de Enoque ocupa 2 linhas apenas, lá em Gênesis capítulo 5, quando fala dos descendentes de Adão e Eva, enfim, até chegar em Noé. Quem foi Enoque? Enoque é alguém da linhagem ali, que vem de Adão e Eva, né, e chega até Noé. É alguém que a Bíblia diz que era uma pessoa que viveu 365, não dias, 365 anos. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Mas existem tantos outros personagens bíblicos que são mostrados como pessoas que andavam com Deus. Mas o texto bíblico diz que Enoque foi diferente. Enoque, ele andava com Deus e ele não viu a morte. Deus o levou para si. Mais ou menos assim. Como se Enoque, Deus, um dia tivesse saído para fazer uma caminhada, e eles caminharam tanto, foram tão longe, que de repente Deus parou e falou: Enoque, nós estamos mais perto da minha casa do que da sua, por que você não fica aqui comigo? E Deus então levou Enoque para morar com ele. Um outro personagem bíblico, cuja família não precisou passar por esta dor maior ainda dos preparativos do funeral, foi Elias, o grande profeta de Deus. Elias, aquele que se mostrou muito fiel a Deus e corajoso, tanto que ele, lá no monte, como que é o nome? Carmelo. Mormelo são os nossos irmãos lá de Pinhais, né? Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Elias invocou a presença de Deus e venceu esses profetas. Imaginem, 450 contra 1. Mas este era o único que tinha o Deus verdadeiro do seu lado. E Elias, ele está chegando perto do final da sua carreira como profeta e ele nomeia o seu sucessor, o profeta Eliseu. E ele diz para Eliseu, olha, eu daqui a pouco me vou, qual é o último pedido que você tem para fazer para mim? E Eliseu diz, eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Eliseu queria ter tanta audácia, tanta coragem para lutar por Deus e pela sua mensagem, como Elias tinha. E os dois caminhando, então vem uma carruagem de fogo, separa os dois e Elias é levado aos céus em um redemoinho. Foi Deus quem preparou tudo.
no final da vida de Enoque, de Elias e de mais um personagem bastante conhecido, Moisés. Moisés talvez seja um dos personagens mais conhecidos de toda a religiosidade. Os judeus conhecem muito bem Moisés, nós cristãos conhecemos. Aqueles que não têm fé nenhuma conhecem Moisés. O cinema retratou a história de Moisés. Existe um filme chamado Os 10 Mandamentos, que não é a novela da Record que virou filme, um filme de Hollywood, Os 10 Mandamentos. Existe uma animação, um desenho animado também, O Príncipe do Egito, que conta uma história de Moisés. E é uma história muito interessante, porque ela tem um final bastante diferente. Né? Depois de peregrinar 40 anos no deserto, Moisés e o povo de Israel agora se acampam à beira da terra prometida. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. E aí Deus chama Moisés, leva ele até o Monte Nebo. Lá no Monte Nebo, Moisés, ele é... Deixa eu só desligar e ligar aqui um pouco de novo, gente. Tá? Não fica... Melhorou? Piorou? Dá para me ouvir? Melhorou um pouco. Então, lá no alto deste monte, agora Moisés enxerga a terra prometida. Essa terra, ela havia sido prometida a Abraão 500 anos antes de Moisés. E essa terra estaria sob o reinado de Davi 500 anos depois de Moisés. E Moisés, lá do alto do monte, enxerga aquela terra pela qual ele deu a vida, pela qual ele dedicou a sua vida conduzindo esse povo, sendo servo de Deus. Mas Deus não permitiria que Moisés cruzasse o Rio Jordão para entrar na terra prometida, porque Deus tinha uma terra prometida muito melhor para Moisés. E o texto de Deuteronômio diz assim: assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali num vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha apenas 120 anos quando ele foi sepultado por Deus. Deus mesmo, ele pessoalmente fez os preparativos finais para Enoque, para Elias e para Moisés. Um parênteses com relação à vida de Moisés. Pequeno livro de Judas, no Novo Testamento, diz que o arcanjo Miguel e o diabo lutaram pelo corpo de Moisés. Nós sabemos quem venceu, obviamente, né? Então, a tradição cristã, nós acreditamos que, sim, Deus sepultou Moisés e nós não vamos encontrar e nós não sabemos onde foi que ele foi sepultado. Então, eu contei essas 3 histórias porque elas são importantes e também porque elas nos conduzem a uma outra grande história, que é a história que nós ouvimos hoje no texto do Evangelho. A história da transfiguração de Jesus. Jesus sobe ao Monte da Transfiguração, para onde ele leva os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E então, lá, esses 3 discípulos têm um vislumbre da glória de Deus. E adivinha quem estava com Jesus? Elias e Moisés. 2 dos personagens para os quais Deus fez o preparativo, os quais Deus levou para si, para junto de si, no céu. E vejam que interessante, esses 2 personagens agora estão ao lado de um outro personagem para o qual Deus Pai estava preparando também o final da sua vida. O seu único Filho, Jesus Cristo. E hoje, nesta quarta-feira de cinzas, toda a igreja cristã ao redor do mundo começa esse tempo de preparo, quando nós lembramos todo o sofrimento de Cristo por cada um de nós. Esse tempo que nós chamamos de Quaresma. Antigamente, na Europa, existia uma tradição no início da Quaresma, que era chamada de Terça Gorda. O que era a Terça Gorda? Não era o carnaval que nós temos. A Terça Gorda era o dia em que as pessoas se empanturravam, literalmente. Comiam de tudo. Porque a partir da quarta-feira de cinzas, no período da Quaresma, começava o jejum, que fazia parte também de toda esta preparação. E esse texto do Evangelho que nós ouvimos hoje, ele tradicionalmente foi lido na igreja no domingo anterior à quarta-feira de cinzas. É o texto do final de semana, quem assistiu o nosso culto, a transmissão, é o texto deste último domingo, domingo da Transfiguração.
Mas por que será que a igreja sempre manteve a tradição de fazer a leitura e lembrar da transfiguração de Jesus no domingo antes da quarta-feira de cinzas? Eu acho que nós podemos pensar em algumas razões, né? Lembrem que os discípulos agora eles estão prestes a terminar o seu treinamento, o seu curso de teologia que durou aí em torno de 3 anos. Daqui a pouco, Jesus não estará mais com eles. Eles estarão por conta própria. E, neste momento, eles também precisam de encorajamento, de força e ânimo para enfrentar tudo o que viria pela frente, que realmente não seria nada fácil, a sua obra como pregadores do Evangelho de Cristo. E, obviamente, Pedro, Tiago e João compartilharam essa visão maravilhosa que encheu eles de alegria, que encheu eles de certeza de que Jesus realmente era o Messias, que encheu eles de coragem para continuar levando adiante essa mensagem. Eles compartilharam com os outros discípulos e compartilharam com toda a igreja, tanto que hoje nós podemos ouvir, ler e reler este relato tão maravilhoso da transfiguração. Queridos irmãos e irmãs, nós também estamos iniciando este período especial da Quaresma, e é um momento especial de lembrar que nós também podemos e devemos vislumbrar a glória de Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao nosso redor existe tanto sofrimento. Nós vemos demissões, nós vemos solidão, depressão, divórcios, vícios, tantas coisas ruins ao nosso redor. Em meio a tudo isso, o que seria melhor do que subir um monte, estar na presença do nosso Senhor Jesus e vislumbrar na sua face a glória de Deus Pai? O que poderia nos dar mais coragem, mais ânimo para podermos continuar a nossa luta diária? Queridos irmãos e irmãs, tenho certeza, Deus está conosco hoje. Pela fé, nós podemos subir até o monte e vislumbrar a glória de Deus na face de Jesus. Na palavra, na Santa Ceia, Deus está sempre mostrando o seu poder, a sua glória e o seu amor. Pedro disse para Jesus: bom é estarmos aqui. Mas Jesus chama ele e os outros 2 discípulos e diz: sim, bom é estar aqui, mas nós precisamos descer esse monte. Nós temos uma tarefa lá no mundo. Bom é estarmos aqui na casa do nosso Deus? Sim, é bom. É bom nós podermos receber força e ânimo e encorajamento na sua palavra e na Santa Ceia? Sim, é bom. Mas Deus faz isso para nos levar de volta ao mundo, para que nós possamos voltar à nossa vida no dia a dia e ali servirmos ao nosso Deus, servindo assim ao nosso próximo. Moisés, ele foi levado por Deus até Monte Nebo, ele vislumbrou, ele pôde enxergar a terra prometida. Jesus foi até o Monte da Transfiguração. Lá do Monte da Transfiguração, Jesus olha para baixo e ele enxerga, não a terra prometida, mas lá de cima ele enxerga os nossos pecados, os meus pecados pessoais, os seus pecados pessoais. É por causa disso que Jesus veio ao mundo, por causa dos nossos pecados. E nós lembramos e separamos esse tempo da Quaresma por causa dos nossos pecados, para lembrar que Jesus sofreu e morreu por causa desses nossos pecados. É isso o que nós lembramos neste período tão especial. Elias, ele impôs as suas mãos sobre Eliseu. Moisés impôs as suas mãos sobre Josué, que foi o seu sucessor. Jesus, ele quer e ele vai impor as suas mãos sobre nós. Elias era pecador. Elias, em certo momento, ele quis desistir de ser profeta, porque ele reconhecia a sua imperfeição. Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida por causa do seu pecado, por causa da sua falta de fé. Oi. Obrigado, Ricardo. Antes de nós vermos a glória de Deus, nós
necessitamos de reconhecer os nossos pecados. Assim como os grandes personagens bíblicos reconheceram a sua limitação e seus pecados, nós também devemos reconhecer isso. Mas, infelizmente, o mundo lá fora, na nossa modernidade, não há espaço para Jesus. Jesus está sendo expulso das escolas, dos locais públicos, da política, de todos os setores. Porque a vida contemporânea, as pessoas acham que não há mais espaço para Jesus. Mas nós devemos lembrar que mesmo em meio a esta situação, mesmo em meio a este mundo que não quer mais saber de Jesus, nós temos boas notícias. Nós temos notícias maravilhosas. Primeiro, ninguém vai encontrar o túmulo de Enoque, nem de Elias, nem de Moisés. E mais importante, ninguém vai encontrar o túmulo de Jesus, porque o túmulo está vazio, Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou no terceiro dia de forma maravilhosa. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele hoje está no céu, ao lado de Enoque, Elias, Moisés e de todos os que morreram na fé. Mas as boas notícias não terminam por aí. Eu tenho uma boa notícia para cada um de vocês individualmente. O nosso Pai Celeste, Ele está fazendo os preparativos finais para mim e para cada um de vocês. E quando nós podemos, nas nossas devoções diárias, nos nossos cultos, ter um pequeno vislumbre da glória de Deus na face de Jesus através da palavra, através dos sacramentos, esses momentos nos dão força, nos dão coragem para continuarmos a nossa caminhada no deserto desta vida até que nós possamos chegar à terra prometida. Assim como Moisés trouxe, e impôs a sua mão, como eu lembrei antes, ao seu sucessor Josué e Elias ao seu sucessor Eliseu, Jesus está impondo as suas mãos sobre nós hoje. Ele está nos encorajando, está nos capacitando para que nós possamos seguir nessa estrada. E Ele nos dá a certeza de que nós não caminhamos sozinhos, que Ele está ao nosso lado a cada novo dia. E o nosso Senhor Jesus, neste período especial da Quaresma, em todos os dias da nossa vida, mas especialmente nesse período em que nós meditamos no seu sofrimento e morte, Ele nos chama a 3 coisas. Ele nos chama ao arrependimento. Esse arrependimento nos permite, pela ação do Espírito Santo, uma mudança de vida. Jesus nos chama à fé, esta fé que nos dá a certeza daquilo que nós aguardamos, daquilo que nós esperamos, que é a vida eterna prometida por Jesus no céu. E o nosso Senhor Jesus Cristo também nos chama à obediência. A obediência que nos permite seguir a vontade de Deus em nossas vidas durante a nossa caminhada. Eu termino esse momento de reflexão com uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela disse certa vez: você nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. Você nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. Quando os nossos preparativos finais forem feitos por algum familiar nosso, nós podemos e devemos ter a certeza de que nós temos tudo aquilo que nós necessitamos, que é o nosso Senhor Jesus ao nosso lado. Amém. O grande amor do nosso Pai, que se tornou pessoa como nós, em Jesus Cristo, seu Filho, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar.
Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, no consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso amado Pai, nós te agradecemos por nos permitires iniciar outro período da Quaresma. Novamente temos o privilégio de meditarmos sobre a cruz de Cristo e do seu significado para nós. Graciosamente nos concedestes uma nova oportunidade para que seja fortalecido o nosso relacionamento com aquele que morreu para nos salvar de todos os pecados. Por teu gracioso amor que te levou a punir o teu Filho por causa dos nossos pecados, nós te agradecemos com humildade e de coração. Em espírito chegamos a ti, profundamente arrependidos. Envia-nos o teu Espírito Santo para que ele nos ajude a reconhecer que precisamos do teu perdão. Ajuda-nos a não permitir que os prazeres desta vida e as preocupações da rotina diária interfiram na nossa participação nos cultos e em outras atividades desse tempo de Quaresma. Dá-nos coragem e disposição para convidar também outras pessoas a participarem. Ajuda-nos a vencer as tentações que continuamente surgem diante de nós. Amado Pai, queremos entregar aos teus cuidados, pedir que o teu Santo Espírito venha consolar, principalmente o coração da família do pastor Ailton, que nos deixou ontem, que já havia perdido sua mãe no sábado. Também te pedimos, Senhor, que dê ao nosso irmão pastor Kurt, também toda a sua família, muita paciência, muita fé e coragem neste momento que enfrentam essa doença tão grave. Concede, ó Pai, à tua igreja a consciência da responsabilidade de levar as boas novas para as pessoas da nossa sociedade. Graciosamente derrama o teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos testemunhar como nosso Salvador. Para este fim, abençoa também as nossas atividades de adoração nesta Quaresma. Concede-nos uma participação fiel e abre os nossos olhos para as oportunidades de trazer outras pessoas. Acrescenta as tuas bênçãos às mensagens da Quaresma, para que fortaleçam a nossa fé em Jesus Cristo como Salvador. Pedimos isso em nome dele. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos celebrar a Santa Ceia, então, conforme o novo costume, que já não é tão novo assim, né? Sempre iniciamos aqui pela minha esquerda, só vem, serve-se aqui do copinho com a hóstia, copinho com vinho, aí aqui ao lado, baixa a máscara ali ao lado e tome a sua Santa Ceia, e depois pode vir o próximo. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor. Depois desse, tem mais, se precisar, tem mais um, tá, Ricardo? Se não precisar, aí é só passar, tá? Vinde, pois tudo está preparado. Quando encontro tua presença,
Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, estamos testemunhando ao mundo a morte redentora de Jesus em nosso favor. Nós vamos agradecer a Deus. Amado Pai Celeste, nós te louvamos por mais esta oportunidade que tivemos de receber a tua ceia. Te pedimos, ó Pai, pela tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, aumente o nosso amor para com o nosso próximo e nos faça viver na certeza de que estamos caminhando nesse deserto da vida, rumo à terra prometida nos céus, a vida eterna. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Esse nosso culto especial em que nós iniciamos este período da Quaresma. É um momento muito importante para nós como igreja. Que bom que nós podemos estar novamente aqui na casa do nosso Deus. E eu quero já aproveitar e oficialmente chamar bem-vindos à nossa comunidade. Então, o nosso irmão Ricardo, que na verdade não é Ricardo, é Adolfo Ricardo, né? A Rosane, o Murilo, a Michele, que não estão aqui, e a pequena Luíse também, família Hartmann, que estão vindo de transferência da comunidade Paz de Pinhais. Sejam muito bem-vindos. O Ricardo já está aí no serviço, né? Já nos auxiliando aí, que vocês se sintam bem em nosso meio, que possamos todos juntos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunidade também está sempre de braços abertos, recebendo vocês também como parte desta família. Que Deus abençoe a todos nós nesse trabalho. Curiosidade ou não, o pai do Ricardo e a mãe do Ricardo foram meus congregados lá em Pelotas, né? Seu Assis e a dona Verônica, né? Dona Verônica. Fizemos, o último ano que eu estava lá, fizemos um acampamento dos jovens no carnaval, lá no potreiro do seu Assis, né? Aqui conhecido como Pasto, né? Então lá é o potreiro do seu Assis, um lugar muito legal, muito bonito. E quis Deus que os nossos caminhos se encontrassem aqui. Sejam muito bem-vindos. Desejo a todos uma abençoada noite de quarta, uma abençoada continuidade de semana. Neste final de semana, nosso culto no domingo, às 9 horas da manhã. E nós ouvimos ainda um louvor, e para encerrarmos esse culto, durante o louvor, aqueles que desejarem, que estiverem preparados, quiserem fazer as suas ofertas, podem fazê-lo. E nós vamos nos cumprimentar do jeito que dá aqui na saída. Boa noite a todos. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa